Olá a todos, sejam todos bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte, da equipe de voluntários da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, né? Se quiserem também, temos lá os conteúdos do nosso site, www.caminheirosdoamor.org.br. Lá você encontrará, as nossas programações, as nossas atividades, também as informações sobre os nossos grupos de estudo, né? Então, antes de iniciarmos as nossas tarefas de hoje, nós vamos rogar ao Pai de infinita misericórdia que nos ampare, nos dê muita luz, para que possamos trazer aqui a verdade, conforme a espiritualidade nos trouxe e também o Cristo, e que a gente consiga levar a mais corações a paz e a harmonia, rogando a espiritualidade amiga que ampare todos os nossos lares, os lares de todos nós, melhor dizendo, com toda essa energia que é gerada pelo Evangelho, principalmente quando nós buscamos realizar o Evangelho no lar. É importante nós trazermos Jesus para os nossos lares, pois temos ali os desafios, de manter o equilíbrio dentro dos nossos lares. Não é porque somos desafetos ou, na condição de estarmos em provas ou expiações para aqueles que fazem parte, do nosso grupo familiar. Não é por esta condição, mas sim porque há toda uma influência exterior, de espíritos encarnados e desencarnados que querem muitas vezes trazer para o nosso lar o desequilíbrio. Então, quando toda a família se reúne com Cristo, a gente consegue então trazer a harmonia e o amor do Cristo para dentro dos nossos lares. Então, que a gente tenha aí muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia e também muitos momentos de felicidades, né? Bom, hoje nós estaremos falando aqui do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos falar dos itens de 8 a 10, onde nos fala ali da verdadeira pureza, Então está no trecho do Evangelho, nesses itens do Evangelho, um trecho do Evangelho de Mateus, e também um trecho do Evangelho de Lucas, Mas é um trecho extenso, então nós vamos só fazer a leitura de alguns pedaços aqui e também umas partes do comentário de Kardec para que a gente possa começar a nossa reflexão, né? Então, esse trecho do Evangelho de Mateus, fala sobre a condição em que Jesus estava ali com os seus discípulos, sendo convidados ali para uma refeição e os discípulos entraram e foram se sentando e já foram ali pegando nos alimentos, Então, aquilo incomodou alguns dos fariseus que falavam que aquilo era contrário à lei, que eles tinham que se lavar antes de fazerem as suas refeições, estarem limpos para poder fazer a ingestão dos alimentos. E aí então Jesus aponta para eles também algumas coisas que eles faziam que eram contrárias à lei de Deus, que eles tinham criado a lei dos homens, mas que essas leis criadas pelos homens iam de confronto com a lei divina. Então, Jesus também alerta, para eles sobre esta condição de que eles muitas vezes eram bons na aparência, mas que dentro de si eles não carregavam o mesmo sentimento daquilo que pregavam. E aí, quando Jesus estava ali com os seus apóstolos, então Pedro pede que Jesus esclareça, melhor aquela condição que ele trouxe. Então aqui a gente vai num trecho do Evangelho de Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 20. Então, um trechinho dele, quando Jesus vai responder para Pedro, quando Pedro fala assim, explica, Senhor, para nós melhor esta parábola,
Aí então Jesus responde a Pedro, né? Também vós outros estáis ainda sem inteligência, né? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem, no sentido de humanidade, né? O ser imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem, né? E aí então Kardec, né, começa a fazer ali, né, a sua consideração sobre esse trecho do Evangelho. E aí ele traz, né, num ponto, né, do seu texto, as seguintes palavras, né? Ele diz assim, falando ali sobre a condição de que alguns, né, dos doutores da lei, ou mesmo aqueles que legislavam, né, que incluíam ali as suas leis e atribuíam elas a Deus, num trecho do Evangelho, Jesus fala, né, que toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz, né? Então Kardec lembra que esses acréscimos, né, que os homens fizeram à lei de Deus, é que Jesus se refere, né, quando diz que tudo aquilo que foi atribuído a Deus, mas não foi trazido por Deus para, né, a humanidade, será então desconsiderado, será arrancado, ou seja, não fará parte, né, do nosso mundo. Mas aí a gente vai entendendo um pouco mais, né, quando a gente vai se aprofundando no estudo, né, desse tema. Então Kardec continua aqui. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhora o homem, né, falando no sentido de humanidade, né, lembrando, a gente gosta sempre de lembrar isso, né, porque senão fica uma coisa que um sentimento de que isso foi dirigido somente aos espíritos que reencarnaram no sexo masculino, né? Então ele fala, toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, né? Então, ele coloca, quando não impede os assassínios, os adultérios e as expoliações, as calúnias e as práticas do mal ao próximo, seja qual for. Então, ela faz, né, ou seja, a crença nesses símbolos, nesses dogmas, faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem, né? Então é importante a gente, nessa reflexão, né, que estamos fazendo com relação a esse texto, né, no meio espírita, eu acho que todos aqueles que seguem o espiritismo ou se afinam com a filosofia espírita já ouviram falar da tão, né, aclamada reforma íntima, né? Isso para os espíritas é essa luta, né, que o espírita cristão faz para domar, né, as suas más tendências. Nós sabemos que só chegaremos, né, ao sentimento pleno de Deus quando nós realmente atingirmos a perfeição e que essa perfeição ela não, né, se conclui em uma existência só. Então, nós já aprendemos que no nosso processo de evolução espiritual é muito difícil que um espírito saia da ignorância, né? Ou seja, porque Deus nos cria todos simples e ignorantes, não é possível que o espírito saia dessa ignorância, ou seja, da condição de nula de conhecimento, para a consciência plena, né, divina, numa única existência. Não é possível isso. Até porque desenvolver, né, a capacidade da inteligência do espírito está na condição de aguçar aos vários sentidos, né? Não só da questão do intelecto, mas nas questões emocionais, espirituais, né, e tantas outras,
capacidades que o espírito tem para desenvolver ao longo da sua caminhada. Então não se consegue fazer isso numa existência só. Então nós viemos fazendo esse processo ao longo das nossas encarnações. Então, em cada uma delas, nós vamos tentando, né, excluir, ou pelo menos domar, ou, né, tentar ali fazer com que seja sufocado esses sentimentos que nos arrastam para as condições do mal, né, ou para a prática do mal. Então, é importante para o espírito fazer esse esforço em cada uma das suas encarnações. Por isso é que Jesus, quando usou este exemplo, né, para mostrar para eles que, assim, o que eu como vai para mim, né? Ou seja, aquilo que eu recebo vai para dentro de mim e ali eu processo isso, né? E aí o que eu faço com isso depois, na hora que eu encaminho isso para fora, é que é a minha responsabilidade, né? Então, a limpeza que eu preciso fazer não é só do corpo físico, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa higiene, né? Nós sabemos que a nossa saúde depende de toda essa limpeza que nós fazemos com o corpo físico, que é um dos cuidados que nós temos com esta máquina que recebemos, né? Para poder trilhar pela encarnação. Então Jesus, ele não está pregando a condição da imundície, né? Na questão da matéria, né? Não se limpar, não necessidade de se manter, né? Limpo na questão do corpo físico. O que Jesus está falando para a nossa reflexão é que nós temos que nos atentar não só com essa condição, né, do que cuidamos do corpo físico, mas sim com as coisas que fazemos com o espírito. Porque quando se fala nos puros de coração, como foi dito no Evangelho, né, com as palavras do Cristo, é do coração que saem os sentimentos que podem afagar, né, ajudar, como aqueles que podem ferir e até matar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, quando se fala, né, das mãos limpas, né, da limpeza, da pureza, Jesus chama a atenção para que se faça isso com o coração, né? Então, se nós olharmos, né, nesse exemplo com os fariseus, olha só como eram as coisas. Eles estavam tão preocupados, né, com essa condição de os discípulos não terem lavado a mão, mas estavam ali praticando a maledicência, né? Estavam ali questionando algo, ou seja, levantando burburinhos com relação ao comportamento deles. Então, ou seja, estavam sendo maledicentes, maledicentes. Então, nos seus corações ali, o que estava naquele momento sendo trabalhado, né, era a questão da inveja, né, dos ciúmes, ou talvez até da ira mesmo, né, do ódio ali que eles sentiam por Jesus e por todos aqueles que o seguiam, né? Então, nesse ponto, Jesus chama eles para a reflexão. Ele diz, olha, presta atenção, porque na impureza não está no fato deles não terem lavado as mãos. A pureza está no seu coração, que está usando este momento para causar discórdia, né? Por quê? Qual era o interesse deles em chegar ali e levantar esses tipos de observações que não levariam a lugar nenhum, né? Não traria benefício nenhum levantar esses tipos de coisa, né? Que fossem a crença deles, é como hoje, né? Hoje nós temos aí várias religiões, né? Cada uma com a sua ideologia, cada uma com a sua mística, cada uma com o seu dogma, né?
E cabe àquele que não simpatiza ou não compartilha do mesmo pensamento respeitar a outra religião, respeitar o caminho sem ficar fazendo comentários maldosos, né, sem ficar fazendo críticas. Nós que estamos buscando a compreensão do Espiritismo, nós aprendemos, né, que nas casas espíritas nós não temos hierarquias, nós não temos, né, nenhum tipo de ritual, nós não temos simbologias, né? Talvez o único dogma, como traz Kardec na sua obra, é o dogma da reencarnação, né? Mas isso, quando se expande no conhecimento da doutrina espírita, se vê, né, a condição da certeza de que em uma encarnação realmente seria impossível, em uma vida seria impossível para o espírito alcançar, né, a sua plenitude, a sua perfeição. Então é importante a gente começar a observar isso com esse ensinamento de Jesus. Porque mesmo dentro das religiões, aqueles que as professam e aqueles que a explanam, né, a leva para as pessoas ali o conhecimento que adquiriu, então muitas vezes ele é bom em falar, mas não age conforme aquilo que ensina, conforme aquilo que prega. Então, é importante nós, né, lembrarmos disso. Não é necessário que se esteja 7 dias por semana, 24 horas por dia, dentro de uma casa religiosa, né? Mas é necessário que a cada dia que estivermos lá, estejamos pleno, ou seja, levemos o nosso coração lá para dentro. Porque não adianta nada, falando do meio espírita, né, estar no centro ou na casa espírita, ou como chame, né, um núcleo espírita, conforme o nome que derem. Não adianta estar lá todos os dias da semana e, estando lá, começa a criticar o seu irmão, né? Começa a trazer ali discórdia, levantando, às vezes, como disse na leitura, falso testemunho contra os seus irmãos, né? Discordando das opiniões, deve levar a caridade, né, em consideração. Se há divergências, exponha para aquele que na matéria tem a responsabilidade de conduzir a sua instituição, mas não, né, ficar pelos corredores criticando esse ou aquele irmão, ficar causando ou dando abertura, né, para que espíritos pouco esclarecidos atuem, né, dentro da casa espírita, né, como nos mostra aquele livro, né, Aconteceu na Casa Espírita. Então, né, alguns dos irmãos ali se apresentando, né, como seres de luz, né, encarnados, na verdade traziam consigo as suas mazelas, as suas dificuldades. Então, todos nós carregamos ainda, né, as coisas difíceis que temos, mas, como nos diz, né, no Livro dos Espíritos, se reconhece o espírita, ou se reconhece o cristão pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então, a pureza de coração é um exercício, né, que nós devemos fazer durante a nossa encarnação. Limpar, né, as nossas mazelas é um esforço contínuo que o espírito tem que fazer, seja qual for a religião que se escolha para seguir. Como disse Jesus, dentro das religiões não ficará de pé aquilo que não foi colocado por Deus, né? Então, tudo que se tentar acrescentar na obra divina como sendo de autoria dele, mas que dele não tenha vindo, né, não se sustentará. Então, é importante nós conhecermos bem,
né, esse ensinamento de Jesus. E para o meio espírita, esse esforço, essa chamada reforma íntima, é um exercício diário para todos aqueles que pretendem, né, seguir esse caminho do Cristo. Por isso é que ele sempre dizia, né, a todos aqueles a quem ele levava não só a palavra, mas como levou muitas vezes a cura, levou o perdão, vai e não peques mais. Então é importante nós termos esta consciência. Agora, o que o ser tem que tomar cuidado, né, é com as chamadas desculpas, né? Porque pedir desculpas, mas a desculpa não vir acompanhada de uma transformação, né, são só palavras soltadas ao vento, né? Nós pedimos a desculpa para que o outro reconheça que nós somos falhos. Sim, ele pode reconhecer, mas para que pedir desculpas ou por que pedir desculpas se não vem a transformação após a consciência do erro, né? Então, é como se você estiver ali, né, num coletivo, por exemplo, e estiver com o pé em cima do pé de outra pessoa e dizer para ela: ah, me desculpe, mas não tirar o pé de cima do pé dela. Que diferença fez, então, o pedido de desculpa se não foi acompanhado de uma ação para corrigir o que foi cometido de erro? Então é importante nós compreendermos isso. Ainda somos falhos, ainda temos bastante coisa, né? Pelo menos eu tenho ainda muita coisa para corrigir. Estamos aqui, né, como nos diz Santo Agostinho, fazendo as nossas reflexões diárias daquilo que acertamos, daquilo que ainda continuamos em erro e tentando corrigir cada uma dessas coisas que ainda permanecemos no erro e enaltecendo aquelas que já acertamos, né? Então, o espírito tem que ter esta consciência que cada vez que vem a consciência da verdade, é necessário vir também, né, um ato de tentativa de correção ou de correção. E é por isso da reforma, né? Quando se fala na reforma íntima, você fala de uma condição em que, havendo algo errado, você vai tomar uma ação para corrigir e consertar. E aí então, vá e não peques mais. Era assim que Jesus, né, trazia para nós esse ensinamento. Ele falou assim: ó, você era cego até agora, né? Mas a partir de agora eu abri os seus olhos. Então vá, né? E agora que enxerga, vá pelo caminho certo. Se antes você seguia pelo caminho errado porque era cego e não via, agora você tem toda a condição de seguir pelo caminho correto. Então nós temos que sempre fazer esta reflexão em nós. As religiões estão aí, as suas espinhas dorsais são sempre o amor de Deus, ou seja, o, o ensinamento principal de toda religião é o amor de Deus. Só que as pessoas distorcem todas as coisas, né? E aí muitas delas moldam a religião com aquilo que lhe convém, ou ela só presta atenção naquilo que lhe convém, naquilo que é bom para ela, mas não observa o pensamento principal. Então, na doutrina espírita, nós aprendemos com Jesus. Não é necessário nenhum ritual, não é necessário nenhuma simbologia, não é necessário uma vestimenta especial para estar com Deus. Por quê? Porque tudo isso que é necessário para estar com Deus está no espírito. Essa matéria é temporal, é temporária, né? Eu não vou levar a matéria comigo. Então,
nós precisamos entender que mais importante, né, do que estar bonito e embelezado pela matéria, é melhor ou mais importante estar, né, apresentável em espírito. Então, não adianta eu me esforçar para ser belo aos olhos do mundo, atingindo as condições, né, de característica que a sociedade se impõe como beleza. Eu preciso cuidar de mim como espírito. Não vou negligenciar, né, como nós dissemos anteriormente. Jesus não prega a negligência com a limpeza, né, do corpo físico. Ele não está dizendo que não é importante se higienizar, né, para poder estar numa mesa se alimentando ou poder estar com outras pessoas. O que ele está dizendo para nós é: fique atento, porque a pureza tem que estar primeiro no coração, né? Porque é aí que se reconhece o cristão, é aí que se reconhece o verdadeiro religioso, o verdadeiro espírita, para nós que estamos seguindo a doutrina espírita. Reconhece-se o cristão, né, pelas suas obras, pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi sobre o ensinamento, né, do Evangelho. Espero que eu possa ter acalentado aos corações que aqui buscam uma palavra de conforto. Então, que Deus nos abençoe, né, que Deus nos ilumine sempre e que Deus abençoe a todas as casas que professam verdadeiramente a palavra do Cristo. Que a espiritualidade amiga ampare a todos esses dirigentes que têm a responsabilidade na matéria de conduzir essas casas, para que elas estejam cada vez mais com as suas portas abertas, recebendo esses corações, porque cada vez mais daqui por diante será necessário estarmos fortalecidos na nossa fé. Sem fé não se consegue suportar o que vem, né, por diante, né, que é todo essa condição das provações, das expiações, que cada vez mais se mostram, né, para a sociedade, para que haja, né, uma condição de conversão para o amor, né, que todas as nações possam converger, ou seja, possam se dirigir para o amor, porque sofrimento nós já temos demais. Então é importante que a sociedade aprenda a se amar. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço a todos.